Colégio Maria Imaculada. Educação, compromisso e fé. Olá a todos, eu sou a professora Suiane. Nós vamos estudar um pouco hoje sobre a arte grega. Os gregos não tinham uma palavra ou expressão para designar a arte. Eles usavam a palavra técnica relacionada à habilidade. A obra de arte grega contém, portanto, a memória do coletivo e tem função tanto cultural quanto civilizatória. Essas técnicas eram utilizadas em outras linguagens artísticas, como a escultura, a arquitetura, a pintura e as artes cênicas. Nesse período, o corpo era retratado de forma rígida pelos escultores e percebe-se forte influência das artes egípcia e asiática em suas obras. As principais características da arte clássica era a busca pelo equilíbrio, harmonia, proporção e ordem. Que tipos de construção predominavam na Grécia Antiga? A arquitetura grega se desenvolveu a partir do século VIII a.C., sendo inspirada nos estilos jônico, dórico e coríntio. Nas grandes construções gregas, os materiais mais utilizados eram as pedras, mármore, madeira e calcário. Naquele tempo, as estruturas já contavam com uma grande engenharia, simetria e o uso de cálculos e proporções matemáticas. Que elementos caracterizam a arquitetura grega? Para compreender as colunas gregas e suas características, é importante saber sobre essa arquitetura. Muitas das construções eram templos apropriados para que as esculturas de deuses pudessem ser protegidas. Ao contrário do que se imaginava, a construção não reunia as pessoas em suas festas e celebrações. Só os sacerdotes tinham permissão para estar em seu interior. Os materiais utilizados para a construção das colunas eram mármore, calcário e madeira. As colunas de ordem dórica, as primeiras colunas que surgiram datam de aproximadamente 600 anos a.C., eram simples e sem bases, mas tinham função estruturante. Uma das características marcantes é a base mais robusta no topo, para aumentar a impressão de grandiosidade. Receberam essa nomeação por estar relacionada ao povo dório, que tomou a Grécia peninsular. Coluna de ordem jônica, no século V a.C., as colunas eram mais altas que as dóricas e esculpidas de cima para baixo. Seus frisos tinham mais destaque e o topo remetia a pergaminhos. Tinham esse nome porque foram criadas na região tomada pelos jônios. A coluna de ordem coríntia, surgidas no século V e IV a.C., as colunas eram mais ornamentadas que as jônicas, o seu topo também era conhecido como capitel e possuía mais detalhes. Tinham a forma de um sino invertido, adornos de plantas, folhas e brotos. Sua altura era 11 vezes maior que o seu diâmetro. O nome delas provém de Corinto, cidade que era uma grande rival de Atenas. Como se caracteriza a escultura? Nós temos 3 possíveis caracterizações. Quanto ao naturalismo, imitação da natureza e reprodução das formas anatômicas do corpo humano, o movimento, visível nas posições do corpo e no vestuário, e o idealismo, as imperfeições não são representadas. Que características apresenta a pintura grega? Pintura mural e em cerâmica, cerâmica pintada com figuras negras ou figuras vermelhas e cenas do cotidiano e da mitologia. Nós temos aí o rapto de Perséfone, pintura na parede de um túmulo do século IV a.C., Dionísio no seu barco, pintado num cálice de figuras negras, e cenas do cotidiano pintada numa ânfora. Os gregos também desenvolviam artes decorativas, como, por exemplo, o mobiliário e a ourivesaria. Que legado nos deixam os gregos na arte? Na arquitetura grega destacam-se os templos, geralmente locais onde se realizavam diversas celebrações, acontecimentos civis, eventos esportivos e cultos aos deuses, do qual se destaca a Acrópole e o Partenon de Atenas, na capital grega. Para os gregos, os deuses habitavam os templos. Além dos templos gregos, praças e teatros foram erigidos. Importante notar que a arquitetura grega era sobretudo de caráter público, ou seja, as construções e edifícios públicos eram feitos para contemplar diversos eventos. Por sua vez, as habitações eram simples e destituídas de grande requinte. Vou deixando aí para vocês 2 links para que vocês possam pesquisar e se interessar cada vez mais pela arte grega.
e em seguida as minhas fontes de pesquisa para produzir essa videoaula para vocês. Grande abraço a todos e bons estudos! www.imaculadasobral.com.br Colégio Maria Imaculada. Educação, compromisso e fé.